Fala traders, aqui quem vos fala é Trader Del e neste vídeo aqui, o vídeo 2 da nossa série Price Action, eu vou estar abordando aqui um tema interessante. Então no vídeo passado a gente falando sobre suportes e resistências e linhas de tendência. Agora nesse vídeo aqui eu vou falar de uma questão interessante, já envolvendo outro tempo gráfico, apesar que você não precisa necessariamente mudar de tempo gráfico. Eu estou abordando primeiro o tempo gráfico M1, né? Até para uma forma de o pessoal treinar o tempo gráfico M1 é onde as velas, né, os candlesticks, essas barrinhas aqui vermelhas e verdes, elas demoram 1 minuto e nasce a outra, 1 minuto e nasce a outra, né? Então estou abordando esse tempo gráfico primeiro antes de falar de demais. Aqui a gente pode envolver um segundo tempo gráfico ou fazendo esse próprio aqui, eu vou mostrar, né? Então vamos levar em conta a nossa análise, além dos suportes e resistências que já tem no tempo gráfico. Então, por exemplo, eu comecei a operar aqui nesse dia, e aí eu vou estar traçando suportes e resistências que vão sendo formados nesse próprio dia, né? Topos e fundos, linhas de tendência. E eu posso dar uma referência num tempo gráfico maior. Então eu vou mudar aqui para o tempo gráfico maior, vou mudar para o diário, para a gente ter uma ideia aqui sobre o gráfico diário aqui, né? Como que a gente vai usar esse gráfico diário? A gente pode estar utilizando o dia anterior, porque quando eu estou no gráfico diário, cada barra é de um dia. Então aqui, um exemplo aqui, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, o dia anterior pode fazer efeito aí. Eu marquei aqui esse dia para a gente ter uma ideia. Ó. Então vamos esquecer esse dia aqui para a gente ter uma ideia. Então eu marquei a máxima e a mínima desse dia. Ela pode ser marcada direto aqui no gráfico diário. Você pode vir aqui no gráfico diário e marcar a máxima e a mínima. Ela vai servir teoricamente como um suporte ou uma resistência, porque geralmente quando o preço perde a máxima e a mínima de um dia, ela tende a continuar uma tendência, porque vocês concordam comigo que isso aqui é um dia e essa vela foi vermelha, igual essa foi vermelha, a gente entende que esse dia aqui ele foi uma tendência mais de queda. Então se o próximo dia abre perder no fundo, mostra que o preço quer continuar nessa tendência. Então já não dá um indicativo de que esse dia também pode ser um dia mais vendedor. Então é uma ideia interessante também de a gente levar em conta para nossas análises. Então, você pode vir aqui no gráfico diário e marcar, né? Por exemplo, vai abrir um novo dia aqui, ó. Esse dia fechou aqui, ó, né? Vai abrir um novo dia, então você já pode vir aqui e marcar a máxima e a mínima desse dia, que vai servir aí como uma ideia para a gente sentir. Então, por exemplo, que o dia que abra e ele perca a máxima, ele pode estar mostrando que esse dia foi um dia comprador e talvez esse próximo dia quer continuar esse dia comprador. Se perder a mínima, pode ser que esse dia foi comprador e aqui está começando uma continuação da tendência de queda, até que estava vindo esses 2 dias para trás, beleza? Então vou apagar aqui, vou deixar só aquele dia para trás para a gente ver no gráfico, no tempo gráfico menor. Então vou lá pular para o M1 agora. E vou voltar nesse dia aí que eu marquei lá, beleza? Que foi... Deixa eu voltar aqui rapidinho, né? Que foi... Esse aqui é o dia atual, né? Então como eu marquei 2 dias para trás, então tá bem mais lá para trás. Tá aqui, ó. Aqui, beleza? Então a máxima e a mínima foi marcada pelo dia anterior. Aqui vai nascer esse dia ainda, beleza? Eu marquei o dia anterior. Então vamos um pouco, eu vou operar daqui para frente, né? Deixa eu até ligar aqui a nossa setinha. Então vamos um pouco, eu quero começar a operar um novo dia, né? Lembrando que o dia, teoricamente, começa às 20 horas aqui no Forex. Aqui eu estou no S30, né? O índice Dow Jones, ele abre às 20 horas. Só que a maior movimentação que tem dentro desse dia que nasceu às 20 horas, vai passar 8 horas, 9, 10, 11, virar madrugada. Lá de manhã, 11 horas, 11 e meia da manhã, abre a Bolsa dos Estados Unidos. Então o pico de negociações vai ser lá 11 horas da manhã. Beleza? Mas durante a madrugada e a noite o preço anda, tá vendo aqui? Ele movimentou legal. Então a gente pode começar uma primeira análise às 8 horas da manhã, mesmo quem for operar de manhã, só para ter uma ideia do que aconteceu. Então vamos lá, você vai querer começar a sua análise vendo o que vai acontecer nos primeiros minutos aqui, ó, do novo dia. Então aqui, por exemplo, é dia 18 e aqui é dia 17. Então aqui eu tô entre um dia e outro. Como que eu faço para ter essa linha pontilhada? É o que me separa um dia do outro. Você vai apertar com o botão direito do mouse, vir em propriedades e vai vir aqui, ó, mostrar separado de períodos. Vai estar desclicado, você clica e vai apertar OK, ele vai dividir o gráfico por dias, beleza? E vai funcionar essa divisão, acho que até o H1. O H1 você vai ver por dias, né? Se eu não me engano, H4 e D1 você já vai ver uma divisão, acho que por semana, beleza? Então, quando você colocar dividor de dias e quiser ver um dia e o outro, você vem do H1 para baixo, beleza?
Então vamos dar continuidade. Vocês lembram que eu fui lá e marquei a máxima e a mínima do dia anterior? Tá aqui, ó. Aqui foi a mínima do dia anterior, tá vendo? Foi até aqui. E a máxima do dia anterior, ó, tá ali. Eu posso marcar isso sem ser lá no gráfico diário. Eu tiro o zoom e vejo aqui no dia anterior, ó. Lembra que eu coloquei o gráfico por separador de períodos? Até posso colocar o M5 para ficar uma visão melhor, tá vendo? Então aqui tá dividido por dias, ó. Aquela barra que tem lá no gráfico D1 é esse dia inteiro aqui, ó. Então eu posso vir e marcar aqui pelo M5 mesmo, ó. Qual foi a máxima do dia anterior, por exemplo, ó. Né? Lembrando que eu tô querendo operar esse dia aqui, ó, beleza? O nascimento desse dia aqui, ó. Então eu tô operando esse dia aqui, ó, beleza? Vamos ignorar esse aqui, que é o novo dia. Depois a gente faz de um gráfico andando, mas vamos fazer aqui a análise parada primeiro. Então eu tô querendo começar minha operação no nascimento desse dia que vai acabar aqui, ó, beleza? Então aqui é 8 horas da noite, 20 horas, e aqui é 20 horas que acabou, e começa um novo dia de novo. Então vai nascer o dia aqui agora, eu quero saber o que eu vou fazer, se eu vou comprar, se eu vou vender, qual a referência que eu posso ter. Aí eu venho num dia anterior, e tá vendo que aqui é o pico máximo, ó? O dia começou aqui e acabou aqui, ó. Então o pico máximo, a máxima do dia foi aqui e a mínima foi aqui, né? Vou até dar o zoom pra gente ver melhor, tá vendo, ó? Marquei a máxima lá e a mínima tá aqui. Eu posso até fazer um ajuste aqui no tempo gráfico menor, que não ficou bem marcado essa máxima e essa mínima desse dia, ó. Eu venho aqui, encosto lá no pavio e pronto, tô com a mínima do dia anterior e aqui foi a máxima do dia anterior, beleza? Se eu for lá no gráfico diário, vocês vão ver que eu tô marcando uma barra, mínima e máxima, e lá no M5 dá para me ver isso. Então daria para me marcar direto aqui no M5, não precisaria necessariamente ir lá no diário. Eu posso ir lá no diário para ver mais dias para trás e ter uma referência do que está acontecendo nos últimos 5 dias, por exemplo, mas depois a gente fala desse tipo de análise envolvendo mais dias. Então eu marquei a máxima e a mínima e o mercado vai abrir aqui agora. Abriu o primeiro minuto uma barra de compra. Então fechou um minuto. Vou dar um zoom para a gente ver até melhor. Então a informação que eu tenho é o seguinte: o dia anterior ele tem uma máxima lá em cima e tem uma mínima já aqui colada. E o preço está vindo de uma tendência de queda. Vocês viram lá que a barra de um diária era uma barra vermelha. Então, ou seja, mostrando que o dia anterior foi um dia mais para queda, beleza? Então, a princípio eu quero acompanhar essa tendência de queda, a não ser que ela seja perdida, né? Então abriu a barra aqui, primeira barra, 1 minuto. Aí foram abrindo barras, o preço foi começando a cair, beleza? Eu não fiz nada ainda. Aí tá vendo que aqui, ó, deixa eu até ajustar essa linha, não ficou perfeita aqui. Vou colocar aqui, beleza? Então vocês veem que o preço veio trabalhando, ó, até sugeriu uma alta aqui, depois ele veio trabalhando, caindo, umas velas bem mirradas, tá vendo, ó? E aí a vela que rompeu o dia anterior, a mínima do dia anterior, foi uma vela mais forte de venda, né? Ela quase foi do tamanho dessas 3 de alta aqui, ó, me indicando que tá querendo continuar a queda que vem do dia anterior, né? E até montando estrutura. O que é estrutura? Eu falei no vídeo anterior. O mercado ele tem que, para mim ver que ele tá numa tendência sadia, ele tem que estar fazendo escadinha, ó. Tá vendo? Ó, topo mais alto, topo, fundo. Aí fez um fundo mais baixo que o fundo anterior. Fez um topo mais baixo que o topo anterior. E acabou o dia aqui, né? Aí ele subiu aqui. Teoricamente ele fez um topo mais alto. Então ele teria que agora, para mim pensar em compra, ele teria que fazer um fundo mais alto que o fundo anterior e romper o topo anterior. Aí eu começaria a pensar em compra, mas ele não faz isso. Ele começa até o movimento, ele faz o topo mais alto que o topo anterior, bacana, um indício de que pode ser que seja um dia de compra esse dia aqui. Aí ele faz um fundo, beleza, fez um fundo mais alto que o fundo anterior, então a estrutura de queda eu preciso de um topo mais alto, um fundo mais alto que o fundo anterior, e eu preciso que rompa esse topo. E o preço sobe e não rompe esse topo. Ele faz um topo mais baixo que esse e perde o fundo, perdendo a mínima do dia anterior. Aqui eu começo já a pensar, vai continuar aquela queda que vem lá do dia anterior. Então aqui é uma primeira ideia já. Eu já tenho uma direção que teoricamente eu quero fazer. Aí vocês concordam comigo que aqui, ó, era um suporte. Ele vai ser usado como suporte, essa mínima do dia anterior, né? Então, o que eu quero fazer no suporte? Eu quero comprar, beleza? Só que a vela que passa pelo suporte, ela rompe o suporte. Eu vou vender aqui? Não vou vender aqui, beleza? No suporte eu quero comprar, mas ele rompeu o suporte dela. Então, eu preciso que ele rompa o suporte. Aí o suporte, quando o preço está embaixo do suporte, o suporte se torna resistência.
Então, sempre lembrando que no suporte eu compro e na resistência eu vendo. Tem que ter essa regra em mente, beleza? Então, no suporte aqui eu quero comprar primeiro. Quero comprar. Só que o preço fura, perdendo o fundo, montando uma estrutura de queda e perdendo a mínima do dia anterior. E o dia anterior foi um dia vendedor. Então, eu quero vender agora. Só que eu preciso que ele faça um movimento mais próximo da resistência. Agora ele rompeu, eu preciso de um teste, né? Aí ele volta e dá uma rompida um pouco mais forte. Então aqui eu já tenho um fundo, um topo mais baixo que o topo anterior, um fundo que perdeu o fundo, confirmando que quer cair, um topo que é mais baixo que o topo anterior, ou seja, a característica vendedora já me deu aqui no começo, aqui nos primeiros minutos, beleza? Agora eu quero achar um ponto estratégico para me vender. O preço faz um fundo, perdendo esse anterior, aí ele volta e bate exatamente no suporte que agora é resistência, porque o preço está vindo de baixo para cima. E ele dá um padrão de candle. Então muitas vezes você vê nos livros e nos vídeos do YouTube, pô, o martelo é um padrão para vender. E tá assim nos livros, ó. O preço tá vindo daqui e você vê o martelo. Tá, mas o martelo dá em vários lugares. Dá martelo aqui, ó. Tá vendo? Deu martelo aqui, deu martelo em um monte de lugar. Então não é qualquer martelo, é em qualquer lugar, beleza? Então aqui ele deixa o martelo em cima de uma resistência que é uma área vendedora. Então, se você for um trader mais arrojado e mais experiente, você poderia fazer essa operação já com esse martelinho aqui, que é praticamente um doji, né? Muitos caras fazem isso. O cara vai esperar uma vela fechar, romper e fechar abaixo. Então ela fechou aqui essa vela. O cara vai apertar a venda e vai pôr stop em cima do martelo, né? Você coloca um pouquinho mais acima por causa do spread aqui da corretora, né? Então eu tenho um risco envolvido aqui que é desse tamanho, beleza? E qual que é o meu possível alvo? Geralmente eu coloco o primeiro alvo no último fundo, beleza? Como aqui ficou um pavio muito longo, eu tento colocar o meu alvo de fundo mais próximo dos fechamentos das velas, tá vendo? O fechamento é onde tá em cor a vela. E o pavio é onde foi uma mínima, então eu não vou colocar o meu gain na mínima. Eu coloco o meu gain mais ou menos perto do fechamento. Eu posso colocar na última vela que teve um fechamento, beleza? Que tem cor ainda a vela, né? Então eu coloquei meu stop no fundo aqui, meu gain, meu primeiro alvo seria, né? Então você tá vendo que o meu alvo, ele tá dando 1,5 vezes o que eu arrisquei. Ou seja, se eu arrisquei $5 aqui, se eu errar eu perdi 5. Se eu acertar eu ganhei $7,50. Tranquilo? Então eu tô com um risco interessante, eu tô ganhando mais do que eu tô arriscando. Então vale a pena entrar nessa operação? Vale. Claro que aqui tá tudo devagar, tudo tranquilo, o gráfico tá parado. Com o tempo você vai pegar a velocidade de bater o olho e já ver, pô, esse risco retorno aqui no olho aqui, pô, vale a pena. O fundo tá ali e aí vai apertar o botão. Então a tomada de decisão tem que ser rápida, principalmente se você tiver num gráfico de 1 minuto, cada barra é 1 minuto, você não tem muito tempo para decidir. Mas com o tempo você vai pegando, pô, pá, voltou aqui, pô, deu um martelinho, se romper aqui eu vou vender, pô, o alvo já é aqui. Você já vai fazer a conta rapidinho, pô, vou arriscar X aqui para tentar pelo menos 1,5. E aí você poderia ter feito uma operação que seria chamada de scalper. Você usou esse martelo ou esse doji numa região que é vendedora, porque é uma resistência, beleza? Esperou o rompimento e aí você apertou o botão de venda. E aí você teve esse stop aqui e teve um alvo de 1,5 de ganho para 2, beleza? Se você apostar que essa tendência pode continuar mais forte, e aí depois a gente vai falar de força de tendência, né? Você poderia ter deixado seu stop aqui ainda, acreditando que essa resistência ia segurar o preço, e tentar um alvo mais longe, beleza? Tentar um alvo mais longe, mas para isso ele teria que perder esse fundo, ó, para você confirmar. Então você ia traçar esse fundo aqui, ó. Você ia traçar esse fundo aqui, ó, beleza? Ou você poderia colocar diretamente aqui no fechamento, beleza? Não é muito legal colocar no fechamento, eu não coloco. Você poderia colocar aqui também, qualquer lugar aqui vai te dar uma mesma ideia, beleza? Você vai ter que adotar um sistema, você pode colocar diretamente no fechamento. Eu uso fechamento, beleza, pessoal? Eu uso fechamento de vela, ou seja, quando eu vou colocar um suporte e resistência, geralmente eu coloco no fechamento, tranquilo? Mas depois a gente vai falar sobre isso. Tudo bem? Então o mercado veio, você fez a sua venda e aí na primeira situação você tirou o lucro. Na segunda situação, que eu vou propor aqui,
você pode, não, vou tentar um pouco mais. O risco aqui tá pequeno, vou ver se dá mais. Se eu perder esses 5 dólares, tá legal, é um valor pequeno para mim, mas eu vou tentar fazer uns 15 dólares, daria para fazer, beleza? Então o mercado veio um primeiro momento a seu favor, aí ele voltou, não pegou no seu stop, chegou perto de novo aqui da resistência, e ele veio e perdeu o fundo nessa vela, beleza? Nessa vela aqui já perdeu o fundo, você já poderia usar essa vela como referência. Pô, perdeu o fundo, eu vou arriscar. O mercado até vem contra, depois ele vem e faz um novo rompimento, ou seja, eu tenho 2 rompimentos desse fundo, mostrando que o mercado realmente quer continuar caindo. E aí daqui ele continua caindo. Então, queria passar aqui nesse vídeo, foi um vídeo curto, mais curto do que eu costumo fazer, mas essa é uma primeira ideia. Usar a máxima e a mínima do dia anterior como um suporte, uma resistência, e como você vai agir diante disso. Lembrando que você sempre tem que ver o mercado fazendo estrutura. Se o mercado para de fazer estrutura, você já entende que o mercado está começando a entrar em lateralização. Então basicamente é isso. Então em algum momento o preço vai parar de fazer estrutura. Ele desce, ele cai. Topo mais baixo que o topo anterior. Ele tem que perder o fundo para mim continuar querendo vender. Você vê que ele perde aqui, dá um testinho, perde aqui. Então quero continuar vendendo por enquanto. O mercado sobe, não chega a perder o topo anterior, faz até um fundo topo duplo, né? Aí ele perde o fundo, quero continuar vendendo, não vou vender aqui, um exemplo. Eu posso até vender aqui, depois a gente fala sobre isso. Mas ele faz um fundo novo, ele começa a subir e faz um topo mais baixo que o topo anterior. Então eu quero vender, quero continuar vendendo. O mercado vem, rompe o fundo de novo, então enquanto ele estiver fazendo isso, eu vou ficando na operação. Vai chegar um momento que vai fazer um topo, beleza? Até foi nesse pavio aqui o topo. Beleza, tá mais baixo que o topo anterior. Vamos supor que eu estivesse naquela mesma operação ali ainda, só que eu tô descendo stop, beleza? Geralmente você vai descer o stop colocando no último topo, beleza? Aí o preço faz um topo novo e começa a cair. Ou seja, eu já posso pegar meu stop e pôr em cima desse topo que foi formado. Agora, para me segurar essa operação ainda, eu tenho que o preço precisa perder o fundo. Ele vem aqui e começa a subir e formou um fundo mais alto que o fundo anterior, me mostrando que essa tendência está começando a perder força. Ainda não perdeu, ele poderia fazer um topo duplo aqui ó, e perder lá, igual foi feito aqui. Então ainda não está descaracterizado, ele tem que fazer um topo mais alto. Ele vem e faz um topo do mesmo tamanho, então eu ainda estou segurando minha operação aqui. Aí ele cai, faz um fundinho mais alto que o anterior. Isso eu já posso pensar, pô, vai sair da minha operação, eu mantenho meu stop aqui. Aí ele faz mais um fundinho mais alto que os anteriores. Então ele está começando a mostrar que ele quer ou fazer uma retração para talvez cair, ou ele quer reverter a tendência. Já mostrou indícios aqui. Aí ele vai lá e rompe esses 2 topos anterior, ou seja, ele fez topo, fundo, topo e um topo mais alto. Então reverteu, saí da minha operação aqui, fui estopado. Então eu tive o meu gain de lá de cima até aqui, saí da minha operação. E aqui o mercado começou a mostrar uma tendência de alta. Pô, Del, então eu posso adotar aqui que eu posso começar a comprar aqui? Até pode, beleza? Mas você tem em mente que o preço está trabalhando abaixo daquela resistência que a gente está usando. Então talvez seja perigoso você tentar alguma compra aqui, porque ele pode chegar aqui e cair de vez, beleza? Mas você poderia fazer essa operação de compra, tá vendo? Ó, o preço até chega lá perto de novo, ó. Ele vem montando estrutura de alta. Mesma ideia. Se alguém tivesse comprado nessa estrutura aqui, ele ia sair como dessa operação? O preço vai fazer um topo até mais alto que esse aqui, ó, querendo mostrar a compra, só que ele perdeu o fundo. Quando ele perdeu o fundo aqui, provavelmente o cara que estava comprado aqui foi estopado, porque o stop vai sempre embaixo dos fundos que vai sendo construído. Então o cara que encaixou uma compra aqui, ele saiu dessa operação. Você que não fez a compra aqui, só está esperando vender, porque o preço está trabalhando abaixo daquela resistência nossa, você está esperando uma oportunidade de vender de novo. E aí você vê sempre o preço fazendo um topo, fazendo um fundo mais alto, rompendo o topo. Então você não quer vender ainda, faz um fundo mais alto que o fundo anterior, perde o topo. Faz um fundo mais alto que o fundo anterior, aqui praticamente ele rompeu o topo, mas já com uma força menor. Aí ele perde o fundo, você já começa a pensar, pô, aqui pode nascer uma entrada de venda. Inclusive ele perdeu 2 fundos consecutivos, já mostra que pode vir aí uma tendência de queda, de voltar para a tendência de queda de novo, que aqui só foi uma retração para continuar caindo. Então aí o que você vai fazer? Independente da estratégia que você esteja tomando, né? Você vai adotar a sua estratégia daqui para frente. Se a sua estratégia der a venda, você entra.
Se a sua estratégia der compra, você evita essa compra. Então a sua estratégia ela pode dar muitas vezes compra e venda. Você vai evitar porque você quer tentar entrar na venda. Tudo está indicando venda. Você vai adotar daqui para frente a sua estratégia. Por quê? Porque ele já mostrou que mudou isso. Ele teria que romper o topo e continuar. Ele mostrou. Então daqui para frente você começa a adotar a sua estratégia. Então aqui eu não estou tratando de estratégia. Qualquer estratégia que você usar vai valer a pena. Eu estou mostrando como você vai aplicar a estratégia lendo o gráfico, interpretando o gráfico. Tranquilo, pessoal? Então fica essa aula 2 aqui da nossa série Price Action. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque o sininho, deixa o like aí para ajudar a gente a ranquear o nosso vídeo e alcançar mais público, para ajudar o nosso trabalho, né? Se você não é membro do canal, né, a gente criamos aqui a área membro do canal, né? Tá com um valor de R$15 por mês. Você vai abaixar aí no seu vídeo e vai clicar na abinha ser membro, e aí você vai pagar os R$15. E aí você vai receber vídeos lá na área de comunidade, vídeos que só vão poder ser assistidos por membros do canal, tranquilo? Vou até mostrar rapidinho para vocês aqui. Eu abri aqui, ó, no YouTube, vocês vão entrar no meu canal, se for pelo computador, se for pelo celular vai ser a mesma coisa, beleza? E vai ter a área aqui, ó, seja membro, vocês vão clicar aqui e aí vocês vão fazer o pagamento. E aí para vocês verem os vídeos, né, aqui em cima lá no computador vai ser a mesma coisa, vocês vão vir aqui em comunidade. Aqui eu vou postar os vídeos que são para membros. Hoje mesmo eu postei um vídeo para membro, né? Saiu o primeiro vídeo para membro, que é o tema Fibonacci Member VIP, tá vendo? Então aqui é um vídeo que somente membros. Então essa área de membros aqui você pode estar participando, onde eu vou passar um conteúdo mais denso, mais aprofundado do que eu passo no meu canal do YouTube. Então fica o convite aí para você. Caso você não queira participar do nosso clube de membros, eu vou estar postando vídeos aí, fazendo lives e tudo mais. Então até o próximo vídeo e valeu, galera!